Bom dia, amores da tia Marcela. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Ai, tô tão feliz esse povo ter acordado. 8 pessoas em pé para assistir minha aula na sexta-feira fria e chuvosa. Estou feliz. Bom dia, meus Difícil. amores. Bom dia. Fala, Diana. E aí? Tia Difícil Marcela mesmo. Tia Marcela tá na luta. Vamos colocar a presença no chat. Quem quiser me dar de presente, ver a carinha também, eu fico feliz, tá? Porque não tem nada pior do que ficar falando por um monte de nome. Ana Cláudia, eu te vi, hein? Esses dias você não me viu. Passei de carro, vi você correndo. O resto nunca mais eu vi, gente. Eu vi, quem eu vi cantando? A Sara. Cíntia vai ser difícil de ver, né, Cíntia? Emanuel é quase impossível. Mas eu tô com tanta saudade de vocês, gente. Tô com tanta saudade da perturbação de vocês, de mandar Vinícius calar a boca, da gritaria de vocês, das brigas de vocês. Maria Clara, eu tô com saudade de você também, brigando com todo mundo. Ai, Também, gente, Marcela. eu vou chorar. Eu tô nessa fase, tá? Eu vou abastecer o carro, o freitista lembra de mim, eu estou chorando. Eu vou na padaria, a tia fala: "Você não vem mais aqui comer seu pão com ovo, porque não pode sentar mais na padaria". Eu choro também, eu tô nessa fase. Vou passar uma musiquinha para abrir a aula. É uma musiquinha que fala dos regimes totalitários. Enquanto isso, você, por favor, abra o seu material. Agora sim. A musiquinha. O nazismo e o fascismo são o totalitarismo que todo mundo assombrou. O desejo expansionista Abaixo, ô, Marcelo. provocou Eu acho que é do vídeo mesmo. a antidemocracia, o culto ao líder também. Anticomunismo vão marcar. E como nacionalismo e militarismo, então, Hitler, Mussolini mandavam. Depois vieram a formar o eixo junto com o Japão e começaram a sua expansão. Mas França, USA e Inglaterra é que vieram a ganhar os americanos e bomba nuclear. Depois vieram a formar o eixo junto com o Japão e começaram a sua expansão. Mas França, USA e Inglaterra é que vieram a ganhar os americanos e bomba nuclear. Espero que tenha gostado. Não esquece. Ele é um fofinho, esse homem, né? Eu achei ele tão fofinho. Ele tem música de tudo, tá, gente? Vocês que gostam de música, de paródia, que estavam acostumados com o Tiago, a professora Marcela toca mal a vida, ainda mais um violão. Vamos abrir lá a apostila na página 32, para começar a falar dos regimes totalitários. Nunca foi tão importante, Senhor, saber sobre isso. Falta a gente colocar a presença no chat. Vamos, computador. Marcela vai fazer a vaquinha online para comprar um computador. Ô, bicho lerdo, Senhor. Ai, ai. Queridos,
Nós estamos numa sequência histórica. É importante encaixar esses momentos na cabecinha de vocês, tá bom? O slide já apareceu para todo mundo? Já, né? Nós passamos do neocolonialismo para a Primeira Guerra Mundial. Estamos no período entre guerras. Na aula passada eu falei da crise de 29 com vocês. Hoje nós vamos falar dos regimes de caráter totalitário. Também podemos usar a expressão fascismos. Vamos falar dos fascismos, porque foi a partir do fascismo que surgiram os regimes de caráter totalitário. Tem a imagem de alguns dos homens que adotaram governos de caráter totalitário, né? Da esquerda para a direita, da sua esquerda para a direita, Mussolini, ditador que deu início à história do fascismo, criador do fascismo. Franco, ditador espanhol, que governou até a década de 70, mantendo características fascistas. Então, o fascismo na Espanha não acabou com a Segunda Guerra Mundial, assim como não acabou em Portugal também com Salazar, ditador fascista, que governou até 1976, tá? E, por último, aqui o Hitler, né? Nós também tivemos Hiroshima no Japão e aqui no Brasil, durante o Estado Novo, com características fascistas também, Vargas, né? Getúlio Vargas. Eu vou pedir para que vocês voltem no início do capítulo, porque nós temos expectativas de aprendizagem, né? Estudar fascismo não é uma questão de prova vestibular Enem. É uma questão de construção de cidadania. Eu preciso, como cidadão, reconhecer o que é um governo de característica fascista. Eu preciso, enquanto cidadão, reconhecer um discurso fascista. Então, eu acredito que nunca foi tão importante. Então, nós vamos hoje falar. Na nossa próxima aula, nós vamos assistir juntos um documentário, tá? E eu vou abrir, no final desse documentário, um espaço para que vocês falem um pouco sobre o que vocês aprenderam. Porque nós estamos num ano de eleição, não parece, mas nós estamos, né? Já começaram as eleições, na verdade. Municipais, obviamente, mas as articulações políticas no Brasil começam muito antes, né? Só faltam 2 anos para as eleições nacionais. E a gente precisa aprender não só a ler projetos políticos, quanto a interpretar discursos. E aí, lá na expectativa de aprendizagem, na página 24, diz o seguinte: compreender o segundo, tá? Porque o primeiro da crise de 29 nós já trabalhamos. Compreender o surgimento e o avanço do nazifascismo, identificando suas principais características, seus principais líderes e a relação do surgimento desses regimes com a Segunda Guerra Mundial. Conhecer as motivações da Guerra Civil Espanhola, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E os grupos que se confrontavam, suas ideologias e a participação da Alemanha nazista no conflito. Desde 1848, que a Europa começou a viver levantes revolucionários, questionamentos, né? Lá na primavera dos povos, questionamentos ideológicos, veio o nacionalismo, o liberalismo, o positivismo, o socialismo, a anarquia. E isso tudo fez com que vários pensamentos, né, fossem surgindo e sendo questionados. Eu gosto muito de frisar uma coisa: não existe perfeição em nenhum deles. Mas existem aqueles que foram criados com um único objetivo.
né? Que é o de exterminar qualquer pessoa que fosse contrária a ele. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do fascismo, né? Do poder que isso teve, poder destruidor que teve na criação da imagem de homens que passavam para a população não só poder, mas inteligência, estratégia, perfeição, religiosidade, né? E aí a gente, mais uma vez, vai ter a delicadeza de rever esse momento histórico, tentando, né? Porque é difícil, não ser tão radical. Eu acho que de todas as matérias que eu leciono, a mais difícil de se falar é a do fascismo. Porque me provoca dor, me provoca inquietações, assim. Qualquer ditadura vai me provocar dor, porque eu sei que ela existiu, eu estudei as ditaduras, eu tive acesso a documentos de ditaduras, mas quando eu percebo a manipulação da cabeça das pessoas e discursos pensados para isso, me dói muito. Por isso que eu considero extremamente importante que você entenda e reconheça. Interpretando. Eu vou passar o material, eu vou ler e vou explicar para você, mas eu gostaria que você lesse também e guardasse essas características na sua cabecinha, tá? Então, o que teria favorecido a ascensão dos regimes totalitários? Tudo que nós estudamos até aqui, né? A crise do capitalismo, as dificuldades do pós-guerra, porque a Europa estava destruída e as potências tradicionais, que sempre mandaram, que sempre jogaram as cartas, estavam passando dificuldade. A fragilidade das democracias liberais, e aí, quando nós falamos de fragilidade de democracia, nós estamos falando de sistemas que questionam a relação dos poderes, sabe? Quando eu falo poderes, eu estou falando do executivo, do legislativo, do judiciário. Fragilidade de democracia é, por exemplo, questionar a existência de um Supremo Tribunal Federal. Questionar aspectos inquestionáveis de uma Constituição cidadã. Isso é fragilidade democrática, tá? E o avanço constante do socialismo desde a metade do século XIX, desde 1848, nós já falamos aqui. Por que que ele avançava? Ele avançava, queridos, porque a relação entre a burguesia e o operariado nunca foi boa. Não existiam leis que favorecessem ou melhorassem essa situação. E o socialismo ele vinha com uma solução para isso. Não que essa solução fosse perfeita, mas ela apresentava possibilidades. Então, no momento em que o capitalismo entra em crise, que as pessoas estão desempregadas, que homens poderosos perdem poder e o operariado se vê na rua, na miséria, o discurso socialista vai crescer na cabeça dele. É óbvio que vai crescer. Por outro lado, a burguesia vai financiar o nascimento de outro discurso, que são as ideologias de caráter autoritário, que vai entender que existe a necessidade de um Estado que controle o avanço disso e que controle principalmente esse grupo que questionava as ações do Estado, ok? Nós estamos no pós-guerra. É impossível para a gente imaginar isso. Nós não vivemos, não é mesmo? Só que há 6 meses atrás, era impossível a gente imaginar o que estamos vivendo hoje. Nós nos abraçávamos, nós nos beijávamos, nós éramos livres para poder sair, viver, ficar com quem quiser. Hoje, a gente não pode mais isso. Então, os netos de vocês não vão conseguir imaginar o que vocês estão vivendo hoje. Eu não consigo imaginar o que é sair no jornal, a guerra acabou, abrir a janela da minha casa e ver a minha cidade toda destruída. E ter que voltar a trabalhar, ir para a escola
tendo um filho que foi para a guerra, por exemplo, e ficou mutilado, perdeu um braço, perdeu uma perna, porque a quantidade de pessoas que ficaram mutiladas no final da Primeira Guerra é absurda, ok? E o que vai acontecer nesse momento? As pessoas, elas procuram soluções em dois momentos. Ou no amor, ou na dor. Na dor, o discurso é muito mais eficiente. Quando você está sentindo uma dor muito grande, meu país acabou de sair de uma guerra, eu perdi parentes. A pandemia não acabou. Eu perdi parente já. Eu perdi uma pessoa que eu cuidei durante anos da minha vida, dentro da minha casa. Eu não sei como eu vou contar isso para os meus netos lá na frente. Olha, o seu bisavô era muito bem cuidado, de uma hora para outra ele pegou uma doença que matou ele em 10 dias. Mas ela não vai sentir o que eu senti dentro do HGL, por exemplo. Para a gente imaginar isso, a gente precisa entender da seguinte forma. Essas pessoas estavam destruídas psicologicamente, financeiramente, e toda a estrutura que tinha antes é como se tivesse dormido numa cidade perfeita construída e acordado numa cidade destruída, precisando reconstruir a sua vida, não só financeira, como também psicológica. Vamos pensar assim, tá? Porque muitos alunos perguntam assim para mim, depois que estudam regimes totalitários, mas como que eles acreditavam em Hitler? Como que eles acreditavam em Mussolini? Porque eles sofriam. Eles estavam sofrendo. Se você está com uma dor muito grande, quantas pessoas com câncer já gastaram 100, 200 mil reais em remédios que acreditavam que iam solucionar o problema delas e, na verdade, era um golpe? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Dê sinal, por favor. Sinais. Vocês conseguem entender o momento da história? Então, esse discurso ele vai ganhar um campo muito favorável. Muito favorável. Então, vamos lá. Na década de 1920, enquanto nos Estados Unidos considerável parcela da sociedade vivia os anos felizes, lembra o início dos anos 20? Logo depois, a pior crise econômica e social de sua história, em alguns países da Europa, iniciou-se um processo político, a ascensão dos regimes totalitários e o recuo do liberalismo. O que é o totalitarismo, então? Vem da palavra total, correto? É um regime político marcado por um Estado forte, absoluto, isso é, que estende o seu poder sobre todos os setores da sociedade, supondo completa submissão dos indivíduos. Ou seja, aquele que não seguisse as regras estabelecidas por esse Estado, de caráter absoluto, que tira as liberdades individuais, eram considerados inimigos desse Estado. Ok? Alguma dúvida até aqui? Pelo amor de Deus, fala. Tem gente aí? Alguma dúvida? Vou continuar, hein? E aí, o criador do fascismo, Mussolini, ele proferiu a seguinte frase para definir o que era o Estado fascista. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Quem ele vai buscar? Como ele vai fazer isso? Como que ele vai chegar a esse momento aqui? Ele vai ter apoio da burguesia, que quer a recuperação econômica. Está aí na página 32 do material de vocês. Ele vai ter apoio da Igreja Católica, porque ele vai resolver aquele problema lá atrás, do período da unificação, lembra?
Na unificação, a Igreja Católica perde as terras pontifícias. Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão e vai dar o Vaticano para a Igreja Católica. Então, ele vai aproximar esse Estado em construção fascista da Igreja que era oficial, real oficial da Itália. Então, eu vou aproximar o discurso, utilizando a Igreja também como caminho. Por isso que é complicado unir essas duas coisas. Representantes políticos que se unem a representantes religiosos. Vamos às características. Então, Mussolini se une à burguesia, ele estabelece limite a ela, porque ele era contra o liberalismo, ele queria que o Estado controlasse tudo, ele se aproxima da igreja, ele cria um discurso popular, ele cria uma imagem, ele chama a população para o seu lado, ele marcha sobre Roma, ele assume o poder, e aí ele cria um pacote de perfeição que iria recuperar a economia da Itália e trazer estabilidade para esse país depois de anos de conflito. E aí eu tenho uma notícia difícil para contar para vocês. Deu certo. Ele recupera a economia. Ele recupera a economia. Porém, as pessoas passaram a viver sob as rédeas de um Estado que censurava, perseguia, matava e não permitia nenhuma liberdade individual. Ok? Lembra da frasezinha? Vou voltar. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então, todo mundo, ó, comia na mãozinha dele. Principais características. Partido único. Todas as vezes que você for ler um texto e esse texto narrar que existia um único partido, independente da concepção da ideologia do país, é ditadura. Ok? Determinação de uma linha política do Estado por um único partido de hierarquia rígida, conduzida por um líder que era ele, Mussolini. Existia também uma ideologia oficial, reconhecida. Essa questão de ideologia, ela pode ser oculta também. Você pode reconhecê-la em discurso, tá? A existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, representada por um partido único, que deve ser seguida por todos os cidadãos. Então, o que ele vai fazer a partir disso? Ele vai usar todos os instrumentos do Estado para o controle dessa população. Ok? Vamos lá em Thomas Hobbes, que nós estudamos em absolutismo monárquico. Os instrumentos do Estado para controle da população. Lembra que ele falava aí que isso era necessário? Aqui, o Mussolini vai usar uma ideia muito parecida. Controle estrito da sociedade por órgãos de repressão política, e aí a polícia, o exército, a escola, a eliminação das oposições por intermédio de prisões, censura está escrito errado ali, aos meios de comunicação e coesão física e psicológica. Ou seja, ou você respeitava, ou você respeitava. Propaganda estatal. E aqui é necessário parar para falar, né? Porque hoje nós assistimos propagandas de obras feitas pela prefeitura, pelo Estado, pelo governo federal. Nessa época aqui, a propaganda ela tinha como objetivo o culto da imagem do líder. Passaram-se 100 anos. 100 anos já do fascismo, né? Foi na década de 20 do século passado, nós estamos em 2020, já passaram-se quase 100 anos.
Hoje nós temos vários mecanismos de culto de personalidades. Nós temos o YouTuber, o Instagram, o Twitter, o Facebook. Em todos eles existem mecanismos de criar imagens e destruir imagens. Nesse momento aqui, ele cria órgãos, ele cria instituições dentro do Estado para, de forma organizada, divulgar a ideologia oficial do Estado e promover o culto à personalidade dele. E como seria o culto a essa personalidade? Mostrando um homem forte, um patriarca, religioso, sempre muito bem arrumado, família, forte, que passava segurança, não só na sua imagem, mas nos seus discursos construídos em detalhes. Hoje, por muitas vezes, a gente precisa ter a malícia de entender que o discurso, às vezes, pode nos parecer louco, mas por detrás dele existe o desejo de esconder coisas. Porque quando eu tenho um discurso maluco, a ponto de qualquer pessoa racional parar e falar assim, não, ele não está falando isso. Esse cara não está falando isso, ele está com algum problema. Ele vai chamar a sua atenção todinha para aquilo ali, você vai focar sua atenção naquilo ali, e toda a bagunça que está acontecendo por trás, toda a sujeira, toda a laranjada, todo o desvio, todas as mortes, vai ficar oculto. Mudou alguma coisa nesse sentido? Não. Quando você for observar, não precisa ir lá para o governo federal, não. Observe os discursos dos vereadores. Agora, na época de política. Você não vai conhecer um vereador, ou um prefeito, ou um deputado, que vai falar com vocês da forma como eu estou falando agora. Com a liberdade de articular, abrir a minha boca, falar assim, não tem? Olhar no seu olho. Porque todos os movimentos são extremamente calculados, pensados e articulados para que você seja convencido e que alguma coisa seja escondida. É assim que nasce a propaganda estatal. Entenderam? Vou continuar, hein? Eu acho que vocês estão chocados comigo hoje, ninguém está falando nada. Intervencionismo econômico. O intervencionismo econômico, nós falamos várias vezes lá atrás em mercantilismo. O Estado intervém na economia. O fascismo é contrário ao liberalismo econômico. E por que ele vai se tornar contrário ao liberalismo econômico? Porque qual é a justificativa? Foi o liberalismo que fez a crise acontecer. Então, nós vamos intervir sim, e vocês que segurem a onda, entendeu? O liberalismo ele vai começar a ser questionado a partir do momento que a crise de 29 chegar no mundo todo. E aí o fascismo vai dizer o quê? Não, eu não quero isso de novo. Então, quem vai ditar as regras é o Estado. Então, vamos ao fascismo, né? O fascismo, ele nasce na Itália, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que o comportamento da Itália na Primeira Guerra foi modificando. No início, ela fazia parte de uma chave, ela sai da guerra, o seu território permanece sendo invadido, ela sofre as consequências da guerra como todos os outros países, né? E os números estão aí, 700 mil mortos, 500 mil feridos, dívidas enormes contraídas com bancos como os Estados Unidos, da Inglaterra, além da fome, a inflação, o desemprego, que provocava uma grande agitação social e provocava dor, sofrimento. O que é uma pandemia perto de uma guerra?
E eu me pego chorando direto. Vira e mexe, eu tô com a boca aberta. Vira e mexe, eu tô pensando o que vai ser. Você imagina o que é viver uma guerra? Sabe? O que é você sair dela e ter que recomeçar? Esse cara foi um gênio. Todos os ditadores são inteligentes. A nossa sorte hoje é essa. Entendam como quiser. Os ditadores são inteligentes. Talvez seja por isso que nós não estamos vivendo uma. Ascensão. Bom, Mussolini foi um dos fundadores do fascismo, já falamos aqui, contou com o apoio dos industriais italianos. Ele e seus companheiros do Partido Nacional Fascista apresentaram-se como a solução para a crise, e como eu disse, essa crise, a solução vinha num pacote, em cima das características que eu acabei de apresentar para vocês. Afirmavam ser capazes de acabar com greves operárias e agitação socialistas e encaminhar a economia para o crescimento do país. A burguesia industrial, então, você vai controlar os operários? Nossa, que maravilha! Pode fazer, vamos lá. Eu vou continuar, eu vou voltar a produzir? Você vai controlar os operários? Os operários tinham o quê, Marcela? Nada, vantagem nenhuma, porque as leis trabalhistas, elas são depois de 33. Depois de 1933 que elas começam a engatinhar. E nem todos os países têm as leis trabalhistas que o nosso país tem. Vocês também precisam saber disso. Por enquanto ela tem, né? Temos. Em 1922, ele conquista o poder, observa, antes da crise de 29. Ele conquista o poder com o discurso do pós-guerra, da reconstrução. Tá? E aí, o que ele passa? Qual é a doutrina? O que ele vai fazer? Olha só. Ele era impulsionado por uma vontade de ação de cunho nacionalista. Todo regime totalitário usa o nacionalismo. Então, ele passa para a população de que ela é instrumento fundamental para a recuperação desse país, desse Estado. Ok? Antiproletariado, então todas as ações dele tentavam combater as ações dos operários que buscavam direitos, a carga horária estabelecida, a férias, a salário, por exemplo. O indivíduo deveria ser submisso às necessidades do Estado, e o Estado, por sua vez, era uma instituição poderosa, capaz de controlar a vida social e privada das pessoas, através da força. Através da força. Então, qual é a principal característica? O militarismo. Então, nós vamos dividir aqui em fases, né? A primeira fase vai de 22 a 24, que é quando ele organiza as milícias, as tropas, que vão promover atentados. Esses atentados são atentados terroristas, extremamente nacionalistas, para provocar medo e fazer com que os grupos de oposição recuassem. Olha a estratégia, gente. O líder provoca atentado terrorista? Sim. Por quê? Porque o que é o terrorismo? A palavra vem terror. Vai te provocar medo. Eu tenho amigos que moram em Paris, né? A família dos Jórios ele tem um tio que mora lá há muitos anos, ele é jornalista, correspondente, né? Eu tenho uma prima que mora lá, e ela sempre fala que desde que começaram os atentados terroristas na França, no iniciozinho do nosso século XXI, que todas as vezes que ela sai na rua, ela fica atenta de um lado para o outro, tentando ver se tem algum movimento estranho. Principalmente quando tem muita gente. Ela adorava o 14 de julho. Ela levava os filhos para o 14 de julho, que é o dia da Revolução, né? E é uma festa muito bonita. Ela falou, hoje, dificilmente eu vou no 14 de julho, eu prefiro assistir pela TV, porque eu tenho medo de ir no 14 de julho.
Porque o terrorismo é isso, gente. Ele provoca nas pessoas um recuo. Então, a primeira estratégia dele é o quê? Eu vou pôr medo, eles vão recuar. Segunda fase, de 25 a 39. Então, começa a Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, ok? Caracterizada pela implantação da ditadura fascista e pela repressão violenta dos protestos dos trabalhadores. Mussolini se torna chefe supremo do Estado e aí ele ganha um título, Duce. Duce quer dizer, em italiano, aquele que dirige, o líder. Duce, Mussolini, Führer, Hitler, né? Aquele que dirige, o líder. A doutrina fascista foi imposta à sociedade através da educação pública como o ideal de conseguir total obediência do indivíduo ao Estado. E aqui mais uma frase dele. Crer, obedecer e combater. Crer, obedecer e combater. Sabe onde isso estava? Nos livros didáticos. Eram lemas pedagógicos. Essa frase ficava escrita na parede das salas de aula, onde as crianças repetiam não só a frase, mas o amor a Mussolini. Como que isso acontece? A partir de 1929, ele lança uma espécie de estatuto educacional. E esse estatuto ele tinha um livro didático que era único para todas as turmas. E eles aprendiam através da história do país e da história do Duce. Vamos pensar no país. A Itália é a sede do maior império que o mundo teve. A Itália tem a história de ter sido a capital do Império Romano. Foi ali que começou a história do grande Império Romano. A Itália viveu o Renascimento. A Itália viveu o Renascimento cultural. Então, a Itália tinha uma bagagem histórica linda. Apesar da escravidão, da morte dos cristãos, da criação de um Jesus que só existiu na cabeça deles, branco de olho azul, de todo o massacre que eles provocaram no início do cristianismo. A história deles é bonita, porque, olha só, é o início de um grande império, a capital de um grande império, obras arquitetônicas maravilhosas, o Renascimento, Michelangelo, Da Vinci, gente, Rafael. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa história toda e vou falar assim, olha só, nós vamos voltar a ter o poder que tínhamos antes. Agora, muito mais forte, porque agora nós sabemos como fazer. Nós não vamos errar. E ele vai militarizar o cotidiano escolar. As crianças irão exaltar o Estado e a figura dele. Então, amados, ele não começou do meio para o final. Ele não foi na cabeça do jovem, no Facebook, fazendo live, prometendo mundos e fundos, passando por cima da Constituição e falando asneira, não, amados. Ele foi lá na criancinha e começou a lavar a cabecinha dela lá. Porque o projeto dele era de longo prazo, entendeu? Para o adulto, ele prometeu que salvaria a economia do país. E salvou. Queria recuperar. E para a criança ele fez isso. Com o jovem, e o jovem, com você, se você estivesse lá, o que ele fez? Ele criou associações, grupos, grêmios estudantis, onde os jovens tinham festas controladas pelo Estado, compunham músicas, desfilavam, competiam com aquela ideia lá de trás. Corpo são, mente sã. Mente sã controlada pelo Estado. O objetivo, então, era exaltar o respeito às autoridades fascistas
e o que ele chamava de doutrina social. Economicamente, rapidinho aqui que nosso tempo está acabando. Estimulou o crescimento da indústria através de obras públicas. Isso aconteceu em vários lugares, inclusive no Brasil durante a ditadura militar. Fortaleceu a moeda italiana, que na época era a lira. Fez o esforço para a recuperação abalado pela crise de 1929, como toda a Europa ficou abalado, né? Reagiu à depressão, aumentando a intervenção estatal, e aí ele mostrava, tá vendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Aconteceu isso lá porque era liberal. Eu falei que o liberalismo era errado lá em 22. Agora vocês vão ter que me aceitar as minhas práticas. E aí quem vai ditar o que vai ser comprado, o que vai ser produzido, o que vai ser vendido, para quem, a quanto, imposto, tudo vai ser ele. A criação de instituto para reconstrução industrial incentiva o investimento da indústria, especialmente da indústria bélica. Paramos. Porque também estamos falando muito disso ultimamente, não é mesmo? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Gente, guerra mata, guerra faz sofrer, guerra destrói, mas guerra dá dinheiro pra caramba. Os Estados Unidos já sofreram tudo por conta desse liberalismo com armas aí, né? A gente sabe disso. E eles nunca recuaram. O Barack Obama já chorou pedindo para recuar. A justificativa nos Estados Unidos é que direito adquirido nos Estados Unidos não é questionado. Tudo bem, ótimo. Mas quem são os donos das fábricas de armas estadunidenses? Vou deixar você no vácuo, depois você vai procurar saber. Quem são os donos das fábricas de armas lá? Ok? Aproveita que você está com tempo livre e depois vai lá e também pesquisa quem são os donos das indústrias farmacêuticas estadunidenses que incentivam o uso da cloroquina. Plano externo. Conduz à expansão colonial italiana, que eles ainda tinham colônias, as colônias eles só vão perder depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos governos dos países representados pela Liga das Nações protestam contra as invasões. Em represária, aprovam sanções às transações comerciais da Itália. E aí, o que a Itália vai fazer? Ela vai começar a puxar para o lado dela os países que estavam vivendo problemas iguais aos dela. E quem vai vir? Portugal, Espanha e Alemanha. E é aí, a partir daí, que na década de 30, o fascismo vai ganhar novos nomes. Vai ganhar o nome de salazarismo, por causa de Salazar em Portugal, franquismo, por causa de Franco na Espanha, e nazismo, por conta de Hitler na Alemanha. De todos os fascismos existentes, no Japão vai existir aqui também. O único que teve características um pouco diferentes por conta da questão da ideia de superioridade racial é o nazismo, que nós vamos estudar na próxima aula, porque não vai dar mais tempo. Ok? Eu quero saber agora se vocês têm dúvidas, queridos. Dúvidas? Dúvidas? Eu acho que não tem ninguém aí. Ninguém me responde. Maria Clara, responde você. Dúvida? Não, tá tranquilo. Ana Cláudia, tudo certo? Sim, tudo certo. Na nossa próxima aula, nós falaremos do nazismo. Eu fui com vocês, amadinhos, até a página 34, ok? Na próxima aula, nós vamos falar do nazismo e da Guerra Civil Espanhola. Beijos, abraços e saudades.